Olá pessoal, professor Marcelo, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar mais uma aula aí. Hoje nós vamos falar de patologia. Espero que vocês gostem e que seja mais uma aula excepcional. Então aqui a gente pode ver, né? Primeiramente se vê aí um corpo humano. Nós vamos ver alguns órgãos, né? O encéfalo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. O encéfalo. Aqui são os pulmões, né? O coração, o fígado aqui, ó, né? O estômago fica bem na lateralzinha aqui, os rins, né? O intestino grosso aqui, o intestino delgado aqui dentro, ok? Então isso daqui é um pouquinho assim, bem grosso modo, os órgãos do nosso corpo, ok? Então, o que é patologia? Primeiro a gente tem que entender o conceito de que é patologia. Patologia é o ramo da ciência médica que estuda, né, as alterações morfológicas, né, e fisiológicas dos estados de saúde. Quando essas alterações não são compensadas, né, podemos dizer que um indivíduo está doente. O termo patologia origina-se do grego, do pathos, né, que é sofrimento, né, e a doença sofrimento e doença, né? E a lógica, ele é o estudo. Então, pathos, né, que é o sofrimento, a doença, e a lógica, que é o estudo, né? Então, patologia aí são os estudos do sofrimento do organismo, né, o estudo da doença, né? Do que ela causa da situação morfológica, né? Das alterações morfológicas, né, e da fisiológica também, então das funções dos nossos organismos, né, e da formação morfológica, né, morfológica está falando de forma, ok? Bom, doença, né, o que é doença? Doença é a alteração de forma e de função não compensada de uma célula, né, de um órgão, de um sistema, de um indivíduo, de uma população e finalmente de uma sociedade. Já o estado de saúde é definido pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, como sendo o bem-estar físico, mental e social de um homem. Então, assim, a Organização Mundial, então ele deixa bem claro, né, que o estado de saúde do indivíduo, o que é? Ele estar bem fisicamente, né, mentalmente, né, e obviamente socialmente, se socializando bem com as pessoas, se dando bem aí no meio que vive. Então a doença é isso daí. Então a doença é a função, né, que compensa as células de um órgão, né, e de todo um sistema aí dos organismos, né, ok? Saúde é a manutenção da morfostase e da homeostase. Então a morfostase é a parte que regula as formas, por exemplo, das células, né? Então, o que a gente observa? Então, ela tem lá o citoplasma, a célula bonitinha. Aí, de repente, a gente vê, por exemplo, uma célula cancerígena do útero, né? A gente vê que ela chega a perder todas as formas do citoplasma, ela perde as formas do núcleo. Então, a gente percebe que essa célula, ela tá danificada, né? Então, assim, a gente está falando da morfostase, então são das formas, tá? Que devido à doença ela ocorre essas modificações. É a homeostase, né? Que é um conjunto de fenômenos, né? De autorregulação, que leva à preservação da constância quanto às propriedades e à composição no meio interno do organismo. Então, assim, a homeostase é o bom funcionamento lá de todos os seus órgãos. Então, por exemplo, se por algum motivo você está tendo uma hipervolemia, né? Então essa hipervolemia ela vai fazer alteração lá, vai fazer o coração trabalhar mais, provavelmente pode aumentar o batimento cardíaco, a frequência cardíaca, pode dar aumento aí da pressão, enfim. Então você vê, tira todo o equilíbrio do bom funcionamento aí do seu organismo, tá? Então seria mais ou menos isso, ok? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Bom, então podemos dizer que a doença é um resultado da ação de uma agressão, né, que leva a uma alteração não compensada da homeostase ou da morfostase. Exatamente. Então, assim, por exemplo, então a tua célula ela está lá bonitinha, tal, tal, tal. Então,
seu organismo vem ter uma doença que vai mexer com a forma certinha da célula, entendeu? Com a forma certinha do órgão. Então, assim, é a morfostase. A homeostase, o que, que é? Você identifica ali a presença daquela doença, então ele vai mexer com toda a função daquele órgão, né? E assim descompensando aí, criando aí sérios problemas aí para o seu organismo, tá? Então assim, daí ele vai descompensar toda essa homeostase aí do seu organismo. Período de cronológico, por exemplo, de uma doença, né, são as causas. Podemos dizer que uma doença pode ser acometida, né, por presença de indivíduos indesejáveis, né, ou por uma subcausas, né, que gera aí uma doença. Por exemplo, uma doença cardíaca. O paciente pode ter tido aí uma diabetes, com o tempo começou a ter alterações no colesterol, aí começou a ter triglicérides, por consequência evoluiu aí a uma hipertensão, né? E posteriormente aí ao infarto, né? A pessoa foi lá e ele infartou, né? Agora, o que é importante também, por exemplo, uma outra situação, né? Quando a gente fala de presença do indivíduo, por exemplo, uma pessoa foi ao dentista, né? E teve que fazer um canal, teve que ficar um período aberto ali o dente, e ali acabou entrando ali uma bactéria, né? Enfim. E essa bactéria foi para a corrente sanguínea e ela ficou ali no coração, né? Então essa pessoa pode começar a ter insuficiência cardíaca, né? Retenção de líquido, parará, enfim, pode ter um monte de problema. Então, são causas que pode aí, ocorrer e que pode é, chegar aí no final aí de uma situação, gerar aí, evoluir a uma doença, ok? Períodos de incubação, né, é o tempo decorrente entre a exposição de uma pessoa a um organismo patogênico, né, ou seja, um organismo que pode causar doença, né, e a manifestação dos primeiros sintomas da doença. Então, nesse período, né, não há doença e o hospedeiro não se manifesta sintomas, pois todo o processo está ali acontecendo no âmbito celular, né? Então, o que acontece? O que acontece é que a gente está vendo aí com o coronavírus, né? A pessoa vai lá, tem contato, ela já está contaminada, o vírus ele está indo lá, ele está indo se infiltrar nas células para ele começar a replicação, né? E depois aí de um período que a pessoa vai começar a apresentar sintomas, né? Mas ele já estava lá, ele já estava no organismo da pessoa, né? Então, existe esse período de incubação aí, né? De um organismo aí patogênico, ok? Aí tem o período de prodômico, né? Que sucede o período de incubação, né? E apresenta sinais e sintomas inespecíficos, né? O que dificulta o diagnóstico nesse período. Exemplo, de tosse, uma febre, um mal-estar, né? Tem curta duração, geralmente alguns dias. E de repente está tendo aí a alta transmissibilidade, né? Então está tendo uma alta transmissão aí, mas fica esse período aí, é um período aí que é um período de incubação, né, que eles falam, né? Sucede a esse período de incubação. E o período de estado, né, que é nesse ponto começa realmente a doença, com as manifestações de seus sinais e sintomas característicos, sua duração, depende da evolução e das características próprias, além dos efeitos, né, da interação, né, do agressor hospedeiro. Começa a transmissibilidade é máxima, né, nos períodos desses dias, né, geralmente é em torno de 3 a 5 dias. Então, assim, nesse período é o período que dá o boom aí, que você entende, tô doente, estou acontecendo alguma coisa no organismo, tá reclamando aí, porque não tô legal. Daí você começa a ter todos os sintomas aí possíveis e impossíveis, ok? E a evolução, né? A evolução tem duas formas de utilizarmos esse termo, né? Tanto quanto melhora da doença ou também na piora. Podemos dividir assim, de repente então, a pessoa teve
ela evoluiu a cura, né? Ela evoluiu para uma cronificação, ou seja, ficou já uma situação crônica, essa doença está crônica no paciente, né? Ou assim, ele só teve complicações, né? Complicou, mas não vai ter uma cronificação, ou seja, complicou, mas pode ser revertido. Nós podemos sanar essa doença aí. E aí tem a questão também que pode chegar ao óbito aí também, né? Que aí é a fase final aí da evolução, né? Divisões da patologia, né? Então, tem a anatomia patológica, né? A anatomia patológica, o que é um ramo da patologia e da medicina que lida com os diagnósticos das doenças baseado nos exames microscópicos de peças cirúrgicas, né? Então, vai pegar as peças lá e vai avaliar lá, vão ver, analisar as peças, o que causou a doença, se essa doença é característica para X doença, enfim, tá? A fisiopatologia é o ramo da medicina, né, que se ocupa em estudar os fenômenos que provocam alterações anormais do organismo durante as doenças, com o objetivo de identificar as origens e as etapas de formações patológicas. Então, assim, você vai analisar toda a parte fisiológica. Você sabe que aquele organismo ele age dessa forma, daí o que acontece? Ele adquiriu essa doença, você já sabe que ele vai agir dessa forma, ele vai agredir esse órgão dessa forma, entendeu? Você já sabe toda a fisiopatologia da doença, como a doença ela reage no organismo aí desse paciente. E a citopatologia, né, que é o estudo das células, né, alterações morfológicas em casos patológicos. Então, a gente tem característica da citopatologia, e o Papa Nicolau aí, né, coleta lá no colo do útero da mulher a célula, né, é feito lá um esfregacinho e vai analisar aí as lâminas, né, e lá vai ver como é que estão as células ali no colo uterino, tá? A histopatologia, né, que daí vai estudar aí os tecidos, estudo como uma doença específica afetando o conjunto de células, né, que vai ver o tecido. O seu nome é formado de combinação entre três palavras gregas, que é o histo, que é de tecido celular, patos, que é de doença, e logia, que é o estudo. Então, aí a doença, você vai estudar a doença, né, o que danificou o tecido, quais são as características. Então, você vai conhecer um pouquinho aí dessa doença na questão da parte de tecido, né? As células do tecido, né? Que ocasionou a parte morfológica da célula, né? E tem os estudos morfológicos, né? Como exames clínicos, né? Exames anatomopatológicos, né? A análise morfológica, né? E tem aí a necrópsia, né? Então, a necrópsia, por exemplo, a pessoa foi a óbito, não sabe do que morreu, tal, aí vai fazer a necrópsia aí, vai abrir né, o corpo da pessoa e você vai lá analisar se rompeu uma artéria, se ela morreu de AVC. Então, assim, vai tentar aí descobrir o motivo aí que essa pessoa foi a óbito, ok? Então, é um estudo aí morfológico da doença, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem rapidinha, uma aula bem tranquila. Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre a patologia. Então, a patologia ela está totalmente aí envolvida a, a, a doença, né? O estudo da doença aí nos organismos, ok? Beleza? Obrigado, pessoal. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Espero que todos estejam bem. Muita saudade, viu? Espero que logo nós possamos estar juntos aí. Abraço.